2, pela terceira vez hoje, mas como estamos começando a gravação da nossa oficina de produção online, da nossa última aula do semestre letivo 2020.2, né? Nosso semestre remoto, de aulas remotas, na atividade curricular de extensão 1, em relação ao projeto de serviço social, educação e mídias digitais. Aí nós temos essas metas de trabalho hoje, que é pensar no planejamento da nossa primeira aula para a CE 2, porque os estudantes que estão hoje em ACE 1, com vários produtos, né, elaborados e estudos realizados, eles se transformam em monitores da segunda etapa da execução do projeto de extensão. Então, na segunda etapa do projeto de extensão, a gente vai ter turmas mistas de estudo e de trabalho com a comunidade. A CE 2, a equipe de ACE 2 se junta à professora para potencializar o trabalho e o ensino em pequenos grupos de uma turma maior que vai se agregar com estudantes que estão vindo do primeiro para o segundo período e vão integrar e vão estar na etapa de ACE 1. Então, toda essa mobilização desses estudantes, a escolha de quais materiais básicos eles vão estudar primeiro, do acolhimento que a gente vai fazer com eles lá no dia 25 de outubro, tem a ver com o que a gente vai conversar hoje. Por quê? Porque os materiais que vocês elaboraram para o uso de licenças, exercitando o uso de licenças livres, né, em Creative Commons, são os materiais que eles dão suporte a esses estudantes que estão chegando. São materiais didáticos que a gente vai usar no próximo semestre, justamente para estimular que os estudantes participem da editoração do site, participem do nosso canal do YouTube, organizando as playlists, né? Agregando mais conteúdo lá, que eles entendam a elaboração também de materiais de divulgação para a CE, quando a gente precisar fazer os eventos, os cursos. Então, todo esse material que vocês constituíram em acervo de ACE 1 e que a gente vai apresentar agora, faz parte dessa etapa que nós começamos hoje. Nós encerramos a etapa de vocês como aprendizes de ACE 1, para a etapa de vocês planejarem comigo ativamente a CE 2 e assumirem uma posição também de monitoria nesse componente curricular. Ou seja, a gente vai descentralizar responsabilidades na execução das tarefas que até aqui a gente idealizou junto, né? Então, vamos começar lá. Eu vou começar apresentando aqui rapidamente o tutorial que o Rafael desenvolveu e licenciou, né? Então, vejam, aqui a gente vai aprender duas coisas na prática. Nosso carro-chefe agora é a CE, é a Atividade Curricular de Extensão, entende? Por isso que a gente está fazendo o site, para a gente não ficar refém de um projeto. Então, quando, por exemplo, eu fechar o ciclo desse projeto e abrir um novo, se eu quiser dar um outro nome, entendeu? Ou tiver outras atividades, não tem problema, porque vai continuar sendo atividade curricular de extensão. Digamos que amanhã depois as escolas não queiram mais participar da ACE com a gente. Aí a gente vai para outro lugar, entendeu? Mas daí não vai perder o site, entende? Que é diferente de quando a gente fez lá o projeto Aprender a Aprender, que aquele projeto ele encerrou o ciclo. Ele era um projeto piloto, era o projeto para a gente chegar lá, para a gente ver o que a gente ia fazer, a gente ainda estava compreendendo a atividade de extensão. Entende o que eu estou falando? A turma toda tem que entender isso. Então, por isso que o nosso nome agora ele é mais geral. Por isso que o nome do canal ficou Extensão em Serviço Social. Por isso que a gente pensou num site mais amplo e não no projeto de vocês, no plano de trabalho de vocês, certo? Tá?
Então, aí aqui nós estamos na página para editar os materiais, né? Então, adicionar coisas. Então, isso aqui, assim como o Rafael pesquisou lá, os demais colegas vão usar o tutorial dele para aprender a fazer pequenas edições aqui, para a gente habilitar no final dessa semana o acesso nesse site. Gostei dessas notícias aqui, porque daí aqui pode ficar também as notícias dos eventos que a gente vai produzir, né? A gente pode vincular o Instagram da faculdade aqui também, né? Então, vamos lá. Aí, agora eu vou colocar em visualizar para que todo mundo enxergue tudo que o Rafael fez nessa semana. Então, aqui ele colocou uma descriçãozinha, que depois isso aqui eu vou editar melhor, mas aí eu vou fazer isso mais para frente, porque agora não estou conseguindo. Aqui, atividades, ele colocou aquela parte das dicas para os professores, né, incluindo saúde mental. Então, eu proponho que ao invés desse tema aqui ficar atividades, dá para mudar isso aqui, Rafael? Aqui, essa aba, dá? Pronto. Dá para tudo. Então, coleguinhas aí que estão em reavaliação, eu sugiro, mas vamos debater. Em vez da gente colocar atividades que fica pouco atrativo e quando a gente chega aqui não tem atividades, aqui você tem dicas, né, de como trabalhar, de como sobreviver na pandemia. Então, eu pensei da gente fazer aqui, colocar aqui o nome de aulas e trabalho na pandemia, certo? Porque daí, em vez de propostas, vir aqui também dicas, ensino-aprendizagem, tá vendo? Porque são sugestões de conteúdos aplicáveis, tá vendo? Para ficar condizente o título do link da página com o título da página e com a descrição da página. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Como a gente está gravando essa aula, vocês depois podem voltar para cá, caso esqueçam desses detalhes. Certo? O que você acha, Rafael? Você que estava com a ideia principal. Então, eu concordo, realmente dessa Não, forma fica bem... porque vocês têm que lembrar assim que a professora de vocês, ela é a leitora externa. É como se eu fosse a revisora, tá entendendo? Então, quem olha de fora consegue enxergar esses detalhes. Entende? Que quando a gente está no calor da produção, às vezes escapa. Então, é por isso que quando a gente publica um artigo, a gente escreve o artigo, mas a gente tem uma comissão de pessoas que avaliam o artigo antes de publicar, porque ele precisa ser revisado por alguém que não está contaminado com o conteúdo, para poder enxergar os furos de metodologia, de conteúdo, de exposição, e para ver se você está comunicando bem a ideia. Então, é isso que eu estou trabalhando com vocês o tempo todo. Quando a gente trabalha individual, a gente tem um momento coletivo de troca de opiniões. Por quê? Para que todo mundo consiga ver o que a gente não está vendo sozinho. Quando a gente trabalha em grupo, às vezes a gente segmenta tarefas, mas aí a gente precisa ter um momento para uma leitura final geral e ainda assim passar pelo crivo do professor para daí ver se aquilo ali está fazendo sentido para um leitor, entende? Que é mais ou menos o que a gente está fazendo naquele nosso relatório, tá? Aí, nessa parte de cursos gratuitos, eu acho que poderia incluir aqui também. Então, veja, o problema aqui não é conteúdo. O problema aqui é só a descrição do que a pessoa que está visitando a nossa página vai encontrar. Então, a descrição do link aqui de acesso com o título, com o que a gente está dizendo para ela que ela vai achar aqui, quando ela for navegar nesses conteúdos, tá? Então, vocês não têm problemas de conteúdo, é só uma questão de ajuste aqui para que a pessoa consiga entender melhor o que a gente quer contar para ela, tá? Aqui em cursos gratuitos, a gente tem que colocar eventos e cursos. O FAO.
gratuitos na UFAL, certo? Porque não é só... Porque quando a gente linka o SIGA-A é apenas o que a UFAL está oferecendo, certo? Não é que são cursos que a gente garimpou em outros lugares, porque a gente está tentando estimular a comunidade a consumir, né, os cursos de extensão que a UFAL oferece em todas as áreas, tá certo? E aí, por que tem que colocar eventos? Porque os cursos geralmente são atividades mais longas, e os eventos são aquelas atividades de um dia, de uma palestra, de uma oficina, tá entendendo? E os professores entendem isso. Quando eles vão atrás de cursos, eles se preparam para ter um curso de curta duração, que vai durar 1 mês, 2, ou até um curso de mais longa duração, tá bom? Aqui na playlist, a mesma coisa. A playlist do nosso canal, achei massa isso aqui, gostei demais. Tem que dar uma atualizada nessa imagem, porque hoje eu fiz a edição aqui dos nomes das playlists e das descrições. Então tem que dar, eu não sei se atualiza ou se deixa assim. A começo vamos deixar assim. Depois, no semestre que vem, a gente muda, tá? Mas o que tem que mudar? Dicas para professores. Como é que era o nome que a manual do professor, não era? Dicas do professor. Não sei, era uma coisa assim, né, Vitória, que você tinha batizado a tua playlist lá, que depois virou várias, né? Então, eu acho que a gente poderia fazer aqui uma descrição melhor dessa playlist, porque senão a pessoa pode achar que é uma playlist de música, né? E não é. Mas a gente pode pensar numa playlist de música também, para o semestre que vem, não para agora. Segue a gente. Aí aqui eu achei legal. Aqui também eu acho que a gente poderia colocar o link também do Instagram da faculdade, né? Do Instagram da faculdade, do canal do YouTube da... Bom, não, por enquanto não, deixa assim. Isso aqui tá bom. Isso aqui eu já estou pensando... Isso aqui eu vou fazer os testes depois, nas minhas férias eu faço... Aqui, nossa equipe. Não é nossa equipe, é monitores ACE 1 e 2, semestre letivo 2020.2, nomes completos, certo? De todo mundo aqui, tá? Então, vocês colocam monitores ACE, certo? ACE, só ACE, tá bom, né? Semestre letivo tal, porque vocês são os criadores da página. Aliás, o criador da página é o Rafael, que tem que levar os créditos aqui de alguma maneira que depois eu vou dar para ele. Olha, reparem aqui que ele já fez o licenciamento da página. Aqui embaixo, ó, ele já incluiu, tá vendo? Rafael já está, criado com o Wix, só que, ó, tá aqui os dados dele, da Nightingale. Criado com o Wix. O link eu não incluí porque a gente não publicou o site, né? Então, não, tranquilo. Isso depois a gente edita. Isso daqui dá para editar todo o tempo, né? Tá perfeito aqui, ó. Então aqui, Rafael, quando a gente publicar o site, esse site ele entra no teu currículo, tá? Independente do quanto a gente modificar esse site, certo? A criação original foi tua, tá bom? Isso entra lá no teu currículo. Você não, pelo amor de Deus, você não jogue fora essa experiência. Tá bom. Dê palco para você. Elas podem ser atividades maravilhosas. Os professores podem trabalhar pra caramba. Mas se ele não fizer o registro do público-alvo no SIGA-A, não emitir os certificados pelo SIGA-A, a gente não tem os dados para apresentar, certo?